E hoje nós vamos falar, vocês vão me ouvir falar com empolgação quase em todas as aulas. Porque quase todos os temas aqui são temas que eu falo que são prioritários, são importantíssimos, são temas extremamente relevantes da doutrina. E hoje nós vamos falar sobre a origem da doutrina. Como é que a doutrina surge? E por que a doutrina espírita ela tem uma visão um pouquinho diferente das demais formas de você lidar com o espiritual, tá? Primeiro a gente precisa entender o seguinte, né? Da doutrina espírita, o termo espírita, ele é um termo novo. Ele é um termo que antigamente era utilizado espiritista, né? Que eram as pessoas ligadas ao espiritismo, que era o espiritismo de Kardec. Depois virou kardecismo, kardeciano, espírita, espiritista, aí virou todo mundo é tudo, ninguém é nada e está tudo certo. Mas é extremamente importante a gente entender o seguinte: a doutrina, ela se chama doutrina espírita porque ela é a doutrina dos espíritos. A doutrina não é de Kardec. Nós não somos seguidores de Kardec. Como os católicos não são seguidores de Pedro. Certo? Vocês ouviram o católico falando assim: ah, não, eu creio e sigo Pedro. Né? Sobre essa pedra será fundada a minha igreja, então eu sigo Pedro, eu não sigo Cristo. Não. Eles seguem quem? Quem? O Cristo. O Cristo. Na igreja evangélica, a mesma coisa. Você não vê, você até tem a igreja luterana, a igreja calvinista, mas que são os reformadores da igreja, né, da Idade Média, mas você não tem pessoas que seguem Lutero dentro da igreja luterana. Apesar da igreja ser luterana, as pessoas seguem quem? O Cristo. E aí, quando é a vez do Espiritismo, não, nós não somos seguidores do Cristo, nós somos seguidores de Kardec. Primeiro que Kardec nem era o nome dele, né? Nem era o nome do cara. Ele já usou esse codinome, esse apelido, porque ele não queria ninguém seguindo ele. Você imagina a alegria que ele está hoje quando a gente fala, não, o centro é kardecista. Deve estar super feliz, né? Então, o nome desse cara é professor Rivail, Hippolyte Léon Denisard Rivail. Ele é um professor na França, mas além de ser um professor que é contemporâneo de Pestalozzi, que fez todo o seu desenvolvimento e toda a sua habilidade de escrever, de trazer as informações como trouxe para nós, ele também era um grande estudioso do magnetismo. E é a partir desse estudo do magnetismo, dessas pesquisas que ele vinha fazendo, que ele é envolvido no processo. Kardec não queria se envolver nisso a princípio, ele era um cara cético, né? Ele é um cara que não acreditava nisso, nessas coisas do além. E, no entanto, amigos contemporâneos dele, pessoal que vivia com ele lá na época, iam nesses rolês, porque as reuniões mediúnicas que aconteciam na época eram os rolês, eram os passeios dos caras, né? Eles se reuniam na casa dos amigos para fazer as brincadeiras lá, mexer com as cestas de escreverem, a brincadeira do copo, aquelas coisas todas. E ele é provocado, e ele é convidado para visitar um desses encontros, por curiosidade, mas, sobretudo, ele vai para desvendar o que está acontecendo. Ele vai lá para desmascarar o charlatanismo que podia estar acontecendo. Ah, não, tem alguma coisa, tem alguém movimentando isso, deve ter alguma imã fazendo alguma coisa, enfim, ele foi lá para tentar desvendar isso. E é a partir disso que a gente tem aquela situação que ele chega e começa a lidar, e começa a procurar, e não encontra nada de charlatanismo. E as perguntas eram perguntas bobas, frívolas, eram perguntas de brincadeira. E ele começa a fazer perguntas inteligentes, desafiando a inteligência de quem estava respondendo. E as respostas começam a vir, e essas respostas não ofendem a lógica. Essas respostas começam a trazer realmente respostas certas e sérias para as perguntas que ele faz. E aí ele fala aquela frase: não há inteligência por trás desse objeto. Esse objeto não tem como responder. A mesa
não tem como girar e responder. Vocês sabem como é que funcionavam as mesas girantes? Quem não sabe como é que funcionavam as mesas girantes? Eles pegavam uma mesa redonda, vamos pegar uma prancheta aqui, eles pegavam uma mesona assim, imagina que é uma mesa redonda, e eles colocavam um alfabeto colado em volta da mesa. O alfabeto colado, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, colocava em volta da mesa. Ficava um cara aqui na ponta da mesa, como se fosse um marcador, e a mesa girava, suspensa no ar, sem ninguém relar nela, um monte de gente em volta, só energizando aquilo, e a mesa flutuava e começava a girar com velocidade, e cada vez que a mesa parava, ela parava no R, parava no I, parava no C, parava no A, no R, no D, no O. Ricardo. Ó, o Espírito está falando que a gente é o Ricardo. Ricardo, o que você quer falar com a gente? Letra, letra, letra. E aí alguém do lado lá só anotando as letrinhas que ia parando. E a pessoa ia narrando. R, I, C, A, R, D, O. E a pessoa ia colocando. E aí depois formulava a frase, eles liam a frase. E era assim que começou, dessa forma que começou os fenômenos mediúnicos. Essas eram as mesas girantes. Depois, eu faço umas brincadeiras, tá? Que não são realidades, são só brincadeiras. Mas depois eu acho que a espiritualidade ficou cansada de levantar as mesas e deu a ideia para eles de pegar uns cestos. Aí eles pegavam cestos de vime, enfiavam um lápis no cesto de vime e esses cestos flutuavam e saíam escrevendo as coisas. Os cestos escreviam as coisas. As respostas eram mais rápidas. E Kardec faz essa frase, ele diz, olha, se não há inteligência por trás da mesa, a mesa não é inteligente, ela não tem condições de responder essas minhas perguntas. A cesta de vime não tem como responder essas minhas perguntas. Então significa que existe uma inteligência por trás disso. Existe algo além do físico, do material, que está respondendo essas perguntas. Não é charlatanismo, porque eu já investiguei, não é utilizado magnetismo. Então, o que será? E isso deixa ele intrigado, e a partir disso, ele vai investigar para tentar entender o que acontecia. Então, desse questionamento, dessa avaliação, desse tentar desvendar o que estava acontecendo na época, que ele vai desenvolver os seus estudos. Beleza. Aqui, a gente tem uma questão muito importante. Por que foi utilizado, na época, os fenômenos físicos? Esses fenômenos físicos começaram desde batidas, que as pessoas faziam na parede, na porta, nas mesas. Médiuns que percebiam essas batidas. Alguns deles se aventuraram a tentar se relacionar. Olha, se você entende o que eu estou falando, bate uma vez. Você é um espírito? Você é um espírito mau? Não, não é. Então, eles começam a criar essas formas de se relacionar com o espiritual lá naquela época. E por que tinha que ser físico? Por que naquela época não existiam as comunicações como elas acontecem hoje? Olha, imagina lá naquela época, né, um médium se apresentar, escrever uma carta, uma mensagem, e entregar para uma pessoa e falar assim, não fui eu que escrevi. Não era eu que estava escrevendo. Não, mas eu vi você com o lápis, com a caneta na mão. Como não era você? Não, era eu, mas não era eu. O que ia acontecer com essa pessoa? Ela ia ser internada, né? Ia entrar em descrédito. A espiritualidade utiliza da forma do fenômeno físico, e é assim que começa, justamente para gerar credibilidade. Concorda que daí nós temos um pesquisador que está investigando esses fenômenos físicos, está pesquisando essa inteligência que tem por trás do negócio, e não tem como explicar, simplesmente existem as respostas. E elas são respostas elaboradas. Aí começa, através do fenômeno físico, entender que existia um mundo espiritual, um mundo que vai além desse mundo físico.
Se fosse direto às comunicações, nós não estaríamos hoje aqui falando da doutrina. E essa mediunidade, ela sempre está em evolução. Essa mediunidade sempre estará em evolução. Vejam que, estudando os livros que chegaram depois, né, de Kardec, tantas obras, principalmente Chico e Divaldo, nós temos mais de 700 obras desses dois caras, com vários espíritos. A espiritualidade vem dizer para nós que mesmo o fenômeno físico, mesmo a banqueta flutuando, né, o vaso mexendo, o quadro virando, qualquer coisa que aconteça em termos de fenômeno físico, ainda assim é necessária uma mediunidade, que é uma mediunidade de uma doação de energia que acontece, e os efeitos físicos acontecem porque tem um médium participando. Se não tiver um médium de efeitos físicos presente no ambiente, aquele tipo de manifestação não vai acontecer. O médium pode, inclusive, nem participar. Por exemplo, nós temos uma casa aqui do lado. Pode ter um médium de efeito físico ali na parede do lado e está acontecendo alguma manifestação de efeito físico aqui e ele nem sabe que está participando. Mas ele ainda assim é médium, ainda assim está doando o seu ectoplasma, a sua energia, para que aquelas manifestações possam acontecer. Então, as manifestações que aconteceram na época, que eram físicas, os fenômenos físicos, só ocorreram porque tinha médium de efeitos físicos presentes. Mas isso evolui rapidamente. Imagina que a espiritualidade precisava dar um recado, precisava trazer a informação, né? Toda a preparação, toda a organização que ela tinha para trazer essa quantidade de informações. Então ela não poderia ficar ditando letra por letra numa mesa girando, né, que dependia de um monte de gente. Começaram a aparecer os médiums muito rapidamente. E Kardec trabalha, sobretudo, com jovens, com meninas jovens, na época, né, que não tinham absolutamente os conhecimentos. Se você pegar o livro dos Espíritos, as 1019 perguntas e respostas que estão ali, era absolutamente impossível que ela tivesse capacidade de trazer aquelas respostas da cabeça dela. Por mais estudiosa que ela fosse, por mais que ela tivesse um mentor, um tutor, alguém ali físico, né, um pai, um professor que estivesse acompanhando, ensinando as coisas para ela poder responder, ela não decoraria essa quantidade de informação. Então, começam os efeitos da mediunidade, da psicografia mecânica. Imagina que os espíritos estavam movimentando uma cesta. Daqui a pouco eles começam a movimentar os braços da médium, sem necessariamente a médium participar de forma consciente da mensagem. Ela só escreve a mensagem. Ok? A partir disso, você começa a ter sempre essa evolução. Vocês já ouviram falar de médiums inconscientes? Médiums inconscientes foram, durante muito tempo, muito comum. A maior parte dos médiums eram inconscientes. O que é um médium inconsciente? Ele chega aqui para trabalhar, vou participar de um trabalho mediúnico, senta ali na mesa para trabalhar, e a gente faz a oração, faz a abertura do trabalho, o médium está lá sentado para participar da comunicação. Daqui a pouco o médium incorpora. Tem toda a comunicação, o orientador vem aqui, conversa, participa de tudo. Termina a comunicação, ele volta. Você pergunta, tá tudo bem? Ele fala, tá. Você viu o que aconteceu? Não. Você não participou da comunicação? Não. Não faço nem ideia. Eu tirei um cochilo. Nós já tivemos situação que eu gravei, porque o médium começou a duvidar. E ele tirava cochilos. Cochilos e cochilos e cochilos. E ele falou assim, nossa gente, eu apago, eu não sei o que acontece comigo, eu não faço ideia do que está acontecendo. E ele tinha dúvida de que efetivamente estava fazendo um trabalho. E a gente filmou e depois mostrou para o médium. E o médium falou assim, cara, eu não acredito que sou eu fazendo isso. Porque para ele dava uma cochiladinha, ele dava uma apagadinha. Só que a espiritualidade usava dessa mediunidade inconsciente, que ainda existe. Mas só para vocês terem uma ideia, hoje na casa nós estamos falando mais de 200 médiuns trabalhadores. E eu acho que nós temos 2. 1 ou 2 médiuns que têm a mediunidade inconsciente. Mas isso foi muito comum no passado. Hoje já não é mais.
Hoje a mediunidade está evoluindo. Hoje a mediunidade já é uma mediunidade consciente. Boa parte dos médiuns, a grande maioria, dá a comunicação, percebe a comunicação que está acontecendo, consegue conversar sobre a comunicação que aconteceu, o que aconteceu com o espírito, para onde que ele foi, como é que se deu e tudo mais. Já existem médiuns que estão se desenvolvendo, que a mediunidade está se desenvolvendo, que antes dele receber, ele já fala para o orientador: escuta, está chegando aqui uma pessoa assim, 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 ele está com esse problema, está acontecendo assim, assim, assado. Eu já vou incorporar para você falar com ele. Daí ele se concentra, incorpora. O doutrinador já está todo orientado, não tem susto, não tem surpresa, já tem toda a orientação. Tem, além disso, ainda médiuns que hoje não precisam mais incorporar. Que o médium percebe a presença, ele fica semi-desdobrado. O que é isso? Ele fica meio lá, meio cá. Ele faz uma narração do que está acontecendo, a gente conversa com o espírito sem precisar do espírito necessariamente incorporar no médium. São processos de evolução. Mas começou com o quê? Com efeito físico. Por quê? Porque hoje nós estamos aqui sentados e falando da doutrina espírita de forma livre e aberta. Mas naquela época não era assim. Precisou dos fenômenos físicos para que a sociedade entendesse e aceitasse toda essa pesquisa que Kardec fez. E aí nós vamos entrar justamente na questão da metodologia de Kardec. Por que a doutrina, ela é, para mim, para o Ricardo, né? Para mim, a doutrina, ela tem um posicionamento diferente por conta da metodologia de Kardec. Aí sim o mérito é dele. As orientações e instruções são dos espíritos. Portanto, a doutrina é dos espíritos. O livro é dos espíritos. Não é o livro de Kardec. Não é o livro do professor Rivail. Não. É o livro dos espíritos. Com resposta de quem? Dos espíritos. Então a doutrina é dos espíritos. Mas a metodologia foi extremamente importante. A escolha desse cara para fazer a codificação, para trazer todas essas respostas, foi extremamente importante. Primeiro, porque era um cara cético. Porque era um cientista. Porque ele precisava elaborar uma forma de trazer as informações, de compilar essas informações todas de um jeito que desse segurança para ele. Então, e vocês percebem isso se vocês lerem o Livro dos Espíritos, vocês vão ver que em algumas respostas, a espiritualidade inclusive responde assim, tipo assim: ah, Kardec, nós já falamos isso aí, cara. Você está querendo fazer a pegadinha com a gente? Porque ele insiste nas perguntas. Ele fala de um assunto, ele passa um pouco, daqui a pouco ele toca naquele mesmo assunto, tipo, deixa eu ver se é isso mesmo. E aí a espiritualidade confirma. Então ele tem todo um processo que ele criou para poder fazer essas confirmações. Além disso, quem quiser conhecer um pouquinho mais dessa história, que é extremamente rica, isso está no livro da biografia de Kardec. É um livro que tem um K bem grandão, um livro branco que tem um K bem grandão na frente, que é a biografia dele. E que conta toda a história do Kardec e conta, inclusive, todo esse processo de estudo, de dedicação, quanto sofrido foi, as viagens que ele tinha que fazer para divulgar a doutrina, as reuniões, né, a dificuldade financeira que ele passou, e mesmo assim ele lá lutando para poder fazer, estudar, se empenhar para poder fazer a doutrina acontecer, a troco de nada, porque não ganhava nada com isso, não tinha renda nenhuma com isso, muito pelo contrário. Ganhava muito mais problemas do que coisas favoráveis, mas tinha uma convicção por conta das reuniões que ele tinha e pela orientação que a espiritualidade tinha para ele. Inclusive, um espírito em especial, que é o espírito de verdade, que depois nós vamos falar um pouquinho desse cara. Que é o espírito que é o tema central, que é o cara que está organizando do lado espiritual e que está trazendo toda a orientação para Kardec poder desenvolver a doutrina. Ok? Mas Kardec tinha coisas que ele fazia do tipo assim: ele chegava numa reunião e perguntava para um médium. Sentado com o médium, ele virava para o médium e falava assim: tal pergunta. Uma pergunta lá: que é Deus? Perguntava. E aí o médium respondia. Mas não satisfeito, em outro momento, com outro médium, ele perguntava: que é Deus? E o médium respondia. E assim ele tinha
vários médiuns que ele fazia a mesma pergunta. E ele pegava essas respostas, conflitava essas respostas, e somente aquela informação que batia é que ele tomava aquilo como real e verdadeiro. A primeira obra, que foi o Livro dos Espíritos, ele passou 10 meses aproximadamente dedicados exclusivamente estudando essas respostas, para escolher quais delas iriam para o livro. A primeira versão que saiu com 600 e poucas perguntas e respostas. Depois, na segunda versão, é que teve 1019 perguntas e respostas. Então, assim, é um trabalho minucioso. E aí, o mais incrível disso, dessa metodologia, quando nós pegamos 2 exemplos, os 2 maiores exemplos que nós temos de médiuns, que é Chico Xavier e que é Divaldo Franco, o Chico escreveu 450 obras, aproximadamente. Divaldo escreveu 250 obras, aproximadamente. Nós estamos falando de 700 obras. Não tem uma linha que conflita com as 5 obras de Kardec. Hoje existem pessoas que talvez não tenham estudado, né, ou que tenham passado o olho e que desavisadamente fala assim: ah, Ricardo, mas é porque as coisas se atualizam. Kardec está ultrapassado. Mas nós não estamos falando de Kardec. Nós estamos falando de quem? Nós estamos falando de Paulo Apóstolo, que escreveu a mensagem dele lá. Nós estamos falando de Santo Agostinho, que escreveu a mensagem dele lá. Santo Agostinho está ultrapassado? Paulo Apóstolo está ultrapassado? Esses espíritos desse nível, desse gabarito, que trouxeram as respostas, que escreveram suas mensagens, será possível que esses caras não tiveram uma visão de que em menos de 200 anos, aquilo que eles estavam escrevendo estaria ultrapassado? Não, né? Acredito que não. Então, a gente precisa estudar mais, entender mais a doutrina. É lógico que nós temos obras complementares, mas eu sempre chamo a atenção de quem vai estudar a doutrina espírita. Toma cuidado, porque não foi um médium que escreveu e não foi um espírito que escreveu que isso é necessariamente verdade. Ah, mas o médium tal, o espírito tal, escreveu isso. Olha lá, estuda, leia, né? Não faça uma leitura desatenta, faça uma leitura criteriosa. Veja se em algum ponto isso conflita. Porque pode, as pessoas falham. Às vezes nem por maldade, mas as pessoas falham. Agora, quando eu pego esses 2 caras de exemplo, e pego todos os autores, Joana de Ângeles, né? Pego Manuel Filomeno de Miranda, pego Emmanuel, pego André Luiz, pego infinidade de espíritos que vieram trazer as orientações que vieram, não conflita com a doutrina. E esses livros foram livros que foram vendidos sem nenhum interesse financeiro. Não foi para ficar famoso, não foi para ficar rico. Coitado do Chico. Bate lá no YouTube e veja lá no YouTube a cama que o Chico morreu da casa dele. Viveu e morreu deitadinho naquela cama lá. Simples, pobre. E hoje tem um monte de autor famoso, com clique, com best-seller, ganhando um monte de seguidor nas redes sociais, vendendo livros e livros e ganhando muito dinheiro com isso. E aí precisa tomar cuidado. Porque para vender mais livros, às vezes eu preciso dar uma ampliada na sombra. Ou eu preciso transformar a solução e a luz além do que ela é. E uma das características da doutrina espírita que chama muita atenção é que ela é simples. A doutrina espírita não é complicada. Quem complica a doutrina espírita são os espíritas. Se você pegar a obra de Kardec e for ler, tirando o Lhas Leos, que eu sempre falo disso, né? O português era meio rebuscado, então, né? Les vos os,
né? Você tem umas palavras que você fala assim, meu Deus do céu. Tem que atualizar essa tradução, né? Mas tirando o lias biolês da tradução, né, que é um pouquinho mais complicada, cara, a obra é simples, é entendível. Tem que ser de fácil entendimento. A doutrina espírita, a espiritualidade não ia trazer algo extremamente rebuscado e difícil para as pessoas lidarem. Por que a espiritualidade? Vamos lá, vamos fazer a seguinte pergunta. Por que a espiritualidade está lá no mundo espiritual, tocando a vida deles de boa? Certo? Nós estamos aqui tocando a nossa vida do nosso jeito, a trancos e barrancos. Por que a espiritualidade vai juntar esse bando de espírito, vai ter um trabalho danado de juntar um bando de médium, vai colocar um monte de carta, um monte de mensagem, um monte de coisa para um cara ler tudo isso, para trazer para nós a troco do que é isso? A troco do que é? Para mostrar para nós a mensagem de forma emblemática, a mensagem mais poderosa que Jesus trouxe para nós. Quando depois de 3 dias, ele ressurgiu para mostrar que a nossa vida não é só isso aqui. Esse é o objetivo. A espiritualidade vem para conversar com a gente e vem para ter esse momento com a gente, para mostrar para a gente o seguinte, olha, continua, nós estamos aqui. Vem contar umas histórias, vem hoje, nessa relação que a gente tem cada vez mais, essa relação com esse mundo espiritual, trazendo depoimentos e experiências que a gente, na doutrina espírita, graças a Deus, a gente tem a oportunidade de ler o que a gente não deve fazer e depois do grupo mediúnico a gente vê quem fez o contrário, né? E que está difícil e que está vindo comunicar para nós que está difícil. E ainda assim, eu quero continuar com a minha atitude do mesmo jeito? Livre-arbítrio. Deus deu, ninguém vai tirar. Mas concorda que é um jeito diferente de aproximar a gente do espiritual? Então, a doutrina espírita, os espíritos desse movimento todo, foi para quê? Para mostrar para a gente o mundo espiritual, para falar, ó, existe, tem consequência. A tua vida aí vai refletir. Presta atenção nas escolhas que você está fazendo. Esse é o grande barato, é a grande beleza da doutrina. Mas tem uma condição filosófica dela, porque antes ela nasceu como ciência. Lembra que foi Kardec, através da metodologia científica, tentando desvendar o mundo espiritual, e nasceu a ciência do mundo espiritual, a ciência dos espíritos. Depois ela tem um caráter filosófico, por conta dessas interações, dessas respostas, que vão mudar a nossa forma de ver e fazer as coisas, de pensar as coisas, de propor uma reforma íntima ou uma salvação para nós, não aquela salvação pronta do Cristo pregado na cruz que livrou a gente de todos os pecados, mas uma salvação que diz para nós, ó fera, não adianta achar que os outros vão livrar você do teu pecado. Você vai fazer 2, 3 orações e vai resolver o problema que você causou. Você vai voltar e você vai colocar a casa em ordem. Você tem que voltar para arrumar a tua bagunça. Você é responsável pelas coisas que você faz. Isso não é assim. Não funciona assim. E a gente começa a olhar para isso e falar assim, opa, peraí. Então tem uma filosofia aqui de vida que eu tenho que começar a mudar a minha forma de viver. E a terceira consequência, por conta do Cristo ser o cerne, por conta do Cristo ser a figura central da doutrina, é a consequência religiosa. Mas em si ela não é uma religião. E ela não tenta converter. Você não vai ver a casa espírita tentando converter as pessoas ao espiritismo. Isso não vai acontecer. Por quê? Porque esse não é o objetivo. O objetivo é estudar, aprender sobre o mundo espiritual, saber que esse mundo espiritual existe e aprender a lidar com ele. Por quê? Porque cada vez mais a gente vai lidar. Cada vez mais. No mundo que a gente está entrando aí, nessa mudança de condição do nosso planeta, nós vamos ter mais relação com o mundo espiritual. E depois disso? Depois mais. E depois mais. Os espíritos contam para nós na evolução dos planetas que vai chegar um determinado momento, quando a gente estiver mais evoluído, que a relação com o espiritual será franca e aberta, direta.
Então a gente vai caminhar para esse é o nosso horizonte. A gente não vai caminhar para um caminho contrário a isso. E como é que a gente vai aprender a lidar com esse mundo espiritual? Ah, então, lá em 1856, juntou uma galerinha do bem lá do plano espiritual e falou assim, vamos começar a ensinar esse povo, porque está começando a chegar a época e esse povo precisa aprender a lidar com o espiritual. Vai começar a aparecer mais médium. Em todos os lugares. A doutrina fala isso para nós. Os médiuns vão aparecer em todos os lugares, independente de crença, independente de condição financeira, independente de condição intelectual, independente de condição moral. Tem médium em todo lugar. Por quê? Porque todo mundo precisa ter essa experiência do mundo espiritual. E cada vez vai ter mais. E a gente não ouvia falar de médium, ou talvez hoje a gente nem escute esse nome ainda, né? Mas não deixa de ser. Quando a gente olha para as outras religiões, que até então o espiritual era uma coisa meio proibida, hoje a gente já vê um monte de gente com inspiração do Espírito Santo, com dom de línguas, com uma série de coisas que acontece. O espiritual está avançando. Está avançando, está avançando. Ah, então nós vamos transformar esse povo todo em espírita? Não. Até porque não vai caber. A própria espiritualidade vai dar conta de desenvolver. Mas existem alguns casos de mediunidade mais ostensiva que essas pessoas que têm essa mediunidade aberta, que às vezes se perturbam com dores, e aí a pessoa procura uma casa espírita, começa a trabalhar, fala, olha, comecei a trabalhar, não sei o que aconteceu, sumiu minhas dores. Isso acontece por quê? Porque o médium está ali, ele tem uma mediunidade ostensiva, o espírito está aqui perto, o médium percebe aquela dor, não tem como ele não perceber. Lembra que eu falei na segunda-feira passada? Está todo mundo me vendo? Quem está me vendo? Levanta a mão. Todo mundo me vendo. Eu quero que vocês parem de me ver agora. 1, 2 e 3. Estão me vendo ainda? Estão me vendo por quê? Porque vocês têm um sentido que é a visão que está funcionando e que vocês estão me vendo. E é simples como isso. O médium tem um sexto sentido, além dos 5 normais, tem um sexto sentido de perceber o espiritual, e não é algo que ele escolha. Ah, agora eu quero sentir os espíritos. Ah, agora eu não quero sentir os espíritos. Não tem como, ele sente. Se aproximou, ele vai sentir, ele vai perceber. Só que ele percebe como sendo uma dor em primeira pessoa. Ele não sente assim, ah, tem uma dor aqui do meu lado. Não, ele fala, tem uma dor aqui em mim. Tem algo que está me incomodando, minha cabeça está doendo. É algo presente nele. E aí ele entende que aquela dor é dele. Quando ele começa a estudar e a desenvolver, ele entende que aquela dor não é, opa, não tem motivo para essa dor. Vem para o centro, trabalha, tal, dá comunicação, acontece, sai do centro, olha, você está bem? Tô top. Então não era tua. Né? Então não era tua. Então, o que eu faço com essa figura? Às vezes esse médium não vai ter o tempo de esperar a evolução que nós teremos em todos os campos. Em todos os campos. Não vai ser só na religião. Vocês já ouviram falar de um cara chamado Frutuoso? É um médico, um oncologista. Dr. Frutuoso. Espírita, pesquisador. Ele faz cirurgia do câncer. Ele fala que muitas vezes está fazendo a cirurgia e ele percebe a espiritualidade do lado ali, ele com 2 mãos fazendo a cirurgia e a espiritualidade lá com 2 mãos também fazendo a cirurgia. Ele operando o corpo físico e a espiritualidade operando o corpo espiritual, o perispírito. E ele consegue visualizar isso. Gente, isso é um médico que é médium que está fazendo isso hoje. No futuro, quantos serão? Nós precisamos entender que esse movimento, lá de 1856, de vir apresentar o mundo espiritual para nós, ele é crescente, ele é exponencial. Ele não vai regredir, ele não vai andar para trás. Isso foi apresentado para nós para que a gente pudesse estudar, aprender sobre isso. Porque essa é a nossa realidade futura, é aqui, o nosso próximo horizonte. E se você morrer antes disso, você vai voltar para cá e já vai estar aqui. Então não tem fuga. A gente precisa entender isso. Que essa é uma realidade que não foge.
que a gente vai ter que aprender sobre esse mundo espiritual. E é por isso que a espiritualidade vem trazer isso para nós. Então, quando a gente fala da questão da metodologia, ela foi extremamente importante, por quê? Porque ela traz convicção, ela traz certeza, ela traz segurança. Ela traz segurança para nós. Depois disso, abriu a possibilidade dessa comunicação com o espiritual. E a partir disso, gente, nós temos uma figurinha no meio desse caminho chamado ser humano. E esse cara é bom de fazer coisa errada. Esse ser humano é bom de se atrapalhar nas ideias, de colocar o ego dele no negócio, de achar que não, mas não é nada disso aí que explicaram, não. Imagina que Santo Agostinho vai saber de alguma coisa. Imagina que Paulo Apóstolo vai saber mais do que eu. Eu sei muito mais. Eu que estou aqui no corpo físico. Eu é que sei. Tá bom. E a gente começou a mistificar um monte de coisa. A gente começou a misturar um monte de coisa. A gente começou a pegar um monte de explicação que a espiritualidade vem sistematicamente dizer para nós como é, e a gente dizer, não, não é assim. Ah, não, mas eu acredito em outra coisa. Isso aí está ultrapassado. Né? Mas, invariavelmente, e eu falo isso para vocês, como alguém que está num grupo de desenvolvimento mediúnico, há aproximadamente já faz uns 20, 25 anos, acompanhando o desenvolvimento de médium, que vem para a doutrina, começa a estudar, começa a aprender, se encanta pelo espiritual e começa a pegar várias coisas e colocar dentro do mesmo caldeirão. Já falei o nome caldeirão de propósito. Médiuns que se denominam, eu sou uma bruxinha, eu sou um bruxo, né? Começa a lidar com essas coisas, começa a misturar todas essas coisas e acha que tudo isso é uma brincadeira. Acha que essa galera toda que veio fazer tudo isso, que veio trazer esse monte de informação, estava de brincadeira. Não é uma brincadeira. Isso é algo que precisa ser levado a sério. É preciso ter metodologia. É preciso refutar as coisas. E a frase de Kardec. É preferível refutar 1000 verdades do que admitir uma mentira. Por isso a metodologia dele de cruzar tanto as informações. Para não ser enganado. Para não passar essa informação errada para frente. E aí a gente vai pegar, porque eu acho que tem que ser assim, eu não tenho direito de achar nada. Eu, Ricardo, tenho um monte de opinião sobre um monte de coisa, só que na hora que eu estou aqui na frente falando com vocês, eu tenho que ser fiel ao que está lá. Eu tenho que ser fiel à história que essa espiritualidade trouxe. A forma como eles explicam as coisas. Inclusive dentro da própria doutrina, ou né, de alguns centros espíritas, ou de algumas instituições, que defendem que a doutrina tem que ser mais pura, né? Está colocando um monte de dogma na doutrina que não existia. Está colocando um monte de trava na doutrina que existia. Você está falando de um pesquisador que foi conversar com a espiritualidade, que sentou e ouviu a espiritualidade. E não disse quem podia se manifestar. Não falou, você é um espírito que não pode falar aqui, você é um espírito que pode falar aqui. Ele não fez isso. Ele conversou com todo mundo e a orientação dele é, converse. Veja o que o Espírito te fala. E a partir do que ele falar, você vai identificar se é um espírito que precisa de orientação ou se é um espírito sábio, um espírito mentor, um tutor espiritual que está vindo te cuidar. Mas não falar, não pode se manifestar, não pode se comunicar. Estabelecer um monte de regra. Né? Quem são os eleitos escolhidos que podem participar do processo mediúnico? A Casa AME, e a gente falou isso na aula passada, vem para romper com isso. Os encontros mediúnicos aqui nessa casa são públicos. Se você vier na quarta-feira, vai estar rolando o maior mediúnico aqui embaixo, 120 pessoas aqui assistindo, todo mundo participando e está tudo certo. Ricardo, mas isso aí não é espiritismo.
Tudo certo. Vamos reescrever a história e dizer que Chico, então, não era espírita. Sabe o Xavier? O Chico? Então, as reuniões dele eram assim. As reuniões de Kardec eram públicas. Do contrário, ele nem teria ido. Eram mais do que públicas, eram um rolê. Né? Então, vamos tomar cuidado muito mais com as orientações que vêm, do monte de coisa que eu quero achar que é, e vamos tentar confrontar com a metodologia dele. Porque a metodologia dele vem trazer para nós segurança. Segurança. Ainda, estamos quase no finalzinho, ainda nós temos uma outra questão que é a seguinte. Dentro do espiritualismo, dentro do universalismo, e aqui eu não estou criticando de uma forma que eu queira brigar com quem é universalista, ou quem é espiritualista, quem está mais aberto a misturar as coisas, né? E aí, nós temos muitas coisas novas que estão surgindo e que precisam ser observadas da mesma forma, né? Então, vamos lembrar o seguinte. Nós estamos falando que Kardec era um pesquisador, que ele era um cara que queria entender, se comunicar com a espiritualidade e trazer essas novidades para nós. Então, nós devemos proceder da mesma forma, devemos ouvir o novo, devemos aprender com o novo, ter a cabeça aberta, mas olhar para isso com o olhar que ele ensina para a gente dentro da doutrina. Então, aqui na casa, por exemplo, nós temos pessoas que já participaram, que já viveram alguma questão, que já tiveram outra religião e que chegaram da Umbanda, que chegaram no xamanismo. Ok, mas quando eu trago isso para dentro da doutrina, então a partir do momento que eu estou aqui dentro da doutrina, eu vou olhar para isso com um olhar científico, questionador do que é isso. E pode ser bom, e pode não ser bom. Mas a gente precisa olhar para isso com um olhar de aprender. Um olhar de Kardec, que chegou para dizer que era tudo falso. E ele foi lá e debruçou, estudou e aprendeu e trouxe tudo isso para nós. Mas eu não posso ter o olhar de aceitação para tudo que é o novo. Então eu tenho que ter um bom senso. Eu tenho que avaliar se conflita, se tromba com a doutrina, nas bases fundamentais. Existem técnicas, existem terapias, existem coisas que são criadas e que, às vezes, estão alinhadas com a doutrina. E o fato de estar ou não alinhado com a doutrina não quer dizer que deva ser proibido. Nós não somos os ditadores da regra do universo. Mas, do ponto de vista do espírita, de quem quer seguir a doutrina espírita, do ponto de vista do espírita, aquilo precisa ser alinhado com a doutrina. Porque a doutrina é minha base moral, a doutrina é minha segurança, ao que está ali nas 5 obras. Se conflitar com aquilo, eu tenho que olhar para isso com cuidado. E aí a gente começa a perceber que existe uma série de terapias, de coisas que acontecem na doutrina, mas que ganham outros nomes, outros temperos, outras formas de explicar, porque daí com essas outras formas se transforma em terapia e aí pode ser cobrado. E aí pode haver a cobrança. E a doutrina diz para nós que não pode ter cobrança. Se está envolvendo o mediúnico, não pode ser cobrado. E isso é explicado de uma forma que não tem adaptação. Quando você vai no livro dos médiuns e você vê a pergunta que Kardec faz para a espiritualidade, ele está perguntando naquele momento, porque as pessoas que estavam trabalhando, ajudando ele na compilação da doutrina, elas muitas vezes estavam tão dedicadas a fazer aquilo que não sobrava muito tempo para outras coisas. Inclusive, estavam falhando no trabalho, estavam falhando em algumas coisas. E ele traz um questionamento para a espiritualidade. Ele faz essa pergunta está em O Livro dos Médiuns. Ele pergunta para a espiritualidade, escuta, numa situação
em que o médium está muito tempo dedicado aqui. Não seria possível que ele usasse dessa faculdade, que ele usasse dessa habilidade que ele tem, para cobrar algum atendimento, fazer alguma coisa só para o sustento dele? Assim, minimamente para o sustento dele. E depois que ele conseguir esse valor, ele termina de fazer tudo de graça, sem problema. Mas é só um farelinho. A resposta da espiritualidade, ela acontece em 2 tempos. A primeira parte da resposta é bem flexível. Eles dizem assim, se pode ou não, né? Se pode cobrar, a resposta deles é bem flexível, é assim, não, ponto. Tem explicação, tem interpretação para isso? Não, ponto. Ah, não, mas será que eles não quiseram dizer que... Não quiseram dizer. Eles disseram, não pode, ponto, não, ponto. E aí eles continuam. Eles dizem assim, em situações que o médium precise se desvincular da mediunidade, ele pode pedir ajuda da espiritualidade, nós vamos entender que ele está se afastando, para que ele possa arrumar um emprego e ter o sustento da sua família lá fora. Mas jamais ele pode usar da sua mediunidade para ter qualquer ganho financeiro. Porque essa habilidade não é dele. A comunicação dos espíritos não é uma forma de ganhar dinheiro. Gente, Ricardo, eu não concordo com você, acho que você está errado e vou fazer o contrário. Ema. A regra não é minha, não sou eu que estou estabelecendo nada. Eu estou trazendo aquilo que a espiritualidade está dizendo, em um livro dos médiuns. Pode? Não pode. É isso. Mas, o que acontece? A gente vai criando maneiras de falar, não pode assim, mas... E se for desse outro jeito? Se for com essa técnica? E se for com esse nome? E se for desse outro jeito? Gente, não pode, não pode. Quer arrumar um jeitinho de fazer? Nós somos bons nisso. O brasileiro é sensacional nisso. Quer arrumar um jeitinho de fazer? Tem jeitinho para fazer. Por isso, passou a ficar certo? Não. E a questão é uma questão moral. É só uma questão moral. É simples. Ou é ou não é. O que é certo mesmo que ninguém esteja fazendo. O que é errado mesmo que todo mundo esteja fazendo. É isso. Agora, que existe um universo de possibilidades de coisas que as pessoas podem fazer, pode. Não estou dizendo que pode no sentido de autorizando que pode, né? Até porque quem sou eu para autorizar alguma coisa? Mas pode fazer, tudo eu posso. Mas nem tudo me é conveniente, nem tudo me é lícito. Nem tudo eu devo fazer. Aquilo que me compromete, eu não devo fazer. Tem negociação para isso? Não tem negociação para moralidade. Mas tem gente que faz. Certeza absoluta que tem. Está sim de gente que faz. Como está sim de gente que não faz. E aí cada um escolhe o seu caminho e está tudo certo. Ok? Mas tem que tomar bastante cuidado com isso. A outra coisa é a questão dos ensinamentos. Daquilo que conflita. E aí uma das coisas que eu gosto de explicar é, por exemplo, você vai encontrar dentro de casas espíritas trabalhadores que às vezes trabalham com outras coisas que às vezes conflitam com a própria doutrina. E a gente falou já em uma outra oportunidade sobre a questão da apometria. Então, por exemplo, a apometria, não é o Ricardo que está dizendo, a apometria, se você for conversar com o Divaldo, se você for conversar com a Joana, por exemplo, a Joana tem uma obra toda explicando a questão da personalidade. E a explicação da personalidade que Joana de Ângeles faz, ela é diretamente conflitante com a explicação da apometria. Supostamente não faria sentido ter apometria dentro de uma casa espírita. No entanto, está cheio de casas espíritas que têm apometria. Mas é proibido, Ricardo? Não é proibido, mas é conflitante. Porque existe uma explicação da espiritualidade dizendo de uma forma, a espiritualidade funciona, a personalidade
se trata de uma forma, se entende de uma forma, e a explicação que nós temos do outro lado é completamente diferente. Então, a gente precisa sempre ter esse olhar para todas as coisas que vêm. Nós temos muitos médiuns aqui na casa que vieram da Umbanda. E tem um carinho muito grande. Nós temos um carinho muito grande por toda a espiritualidade, porque uma das coisas que nós temos na casa é a comunicação de todos os espíritos. Então aqui tem o Frei que vai se manifestar. E é engraçado como que o Frei pode ir na casa espírita, né? Mas o Preto Velho não pode. Mas o Frei é católico. Como é que ele pode dar comunicação na casa espírita? Por que o Preto Velho não pode? Por que o Caboclo não pode? Pode. O Estelar pode. Certo? O médico pode. Os enfermeiros, socorristas que fazem, podem se manifestar. Devem se manifestar. E a partir dessa manifestação, a gente vai entender essa espiritualidade. E não essas travas que não pode, não, essa comunicação não pode, aquela não pode. A gente vai se relacionar. Só que sem aquele apego de transformar a entidade em algo além do que ela é. Dentro da doutrina espírita, nós não vamos endeusar as comunicações desses guias, dessas entidades. Para o espiritismo, aquele é um espírito. Ah, não, mas você não... A minha entidade é uma entidade. Não, tua entidade é um espírito que está em desenvolvimento também. Se Jesus está, ele é maior que Jesus? Não, então está em desenvolvimento, está aprendendo. Vai acertar e vai errar, como todo mundo que está em desenvolvimento. E esse olhar é diferente. Porque a gente passa a receber essa orientação que vem do espiritual de uma forma diferente. Com a possibilidade, inclusive, do erro do mundo espiritual. Porque quem é que está dando manifestação? Kardec alerta para isso. Kardec, ele alerta para isso, ele fala assim, sabe qual é o maior problema? O maior problema foi quando ele descobriu, ele falando, né? O maior problema foi quando ele descobriu que os espíritos que estavam dando comunicação do lado de lá eram os mesmos que estavam vivos aqui. E aí ele se apavorou. Por quê? Porque mantém as mesmas características. Não há uma súbita transformação. Morreu, virou anjo, não vira. Mantém as mesmas características. Então aqueles que se divertiam do lado de cá, que eram zombeteiros, que eram brincalhões, que enganavam, que faziam as coisas aqui, permanecem fazendo a mesma coisa do lado de lá. Como aqueles que eram bons aqui, permanecem sendo bons do lado de lá. Não há uma virou anjo. E essa é uma preocupação dele, que ele traz. Esse é um cuidado que ele traz. Esse é através dessa metodologia que ele faz toda essa elaboração para trazer segurança para nós. Então a gente precisa ser criterioso. Essa é a proposta dele. Mas ser criterioso não é barrar, dizer que não pode. E nem absorver, dizer que tudo pode. É entender esse mundo espiritual, como ele funciona. Como é que as coisas acontecem. Você tem uma obra de Ivone do Amaral Pereira chamada Devassando o Invisível. E aí ela traz para nós, assim, é o nome do livro, né? Devassando o Invisível. Então, cara, como é que funciona esse mundo espiritual? Ela vem trazer para nós em nível de detalhe como é que funciona. Não tem uma vírgula que tromba com a doutrina. Ivone do Amaral Pereira, que é a mesma autora do umas grandes obras, que é Memórias de um Suicida. Uma das grandes autoras da doutrina espírita. Uma vírgula não tromba com o que está ali. Eu fico apontando para ele porque ali tem as 5 obras ali na biblioteca. Entende? Então, assim, precisa ter segurança. O médium precisa ser criterioso. Kardec fala para a gente que a gente tem que questionar. Kardec diz para nós o seguinte, olha, isso é novo, né? Muitas vezes o médium está tão acostumado com aquela entidade, com aquele espírito que se manifesta, e a gente fala para ele, ó, chegou aqui no mediúnico, ai, fazia tanto tempo que eu não incorporava o tal guia que está comigo, o tal mentor que está comigo, e a gente orienta, desconfia.
Mede o tempo todo. Avalia o tempo todo a comunicação. Não para te gerar insegurança, mas porque você precisa avaliar. Você nunca pode se acostumar com aquela comunicação. Ela tem que ser o tempo todo avaliada. E o seu mentor, o seu guia, jamais vai achar ruim que você está medindo ele. Porque é um processo de segurança que você tem que fazer. Quem que vai achar ruim? Um guia que tem ego. Um guia que tem ego? Faz sentido um guia que tem ego? Como assim você fala comigo desse jeito? Eu sou o guia tal. Não faz sentido. Nenhum sentido. Então, precisa estar avaliando o tempo todo. Não para gerar insegurança para o médium, pelo contrário, para gerar firmeza, segurança, propósito para o trabalho que o médium vai desenvolver. Sempre avaliando. Tá bom. Estamos acabando, tá? Mas só o último trechinho aqui. Outra coisa importante, para finalizar nosso bate-papo de hoje, é o seguinte. Está acontecendo um movimento bem preocupante das casas espíritas não terem mais mediúnico. Esse movimento está acontecendo. Aqui na nossa cidade, nos últimos 2 anos, pelo menos uns 6 a 8 centros encerraram os seus mediúnicos. Passaram a dar exclusivamente palestra e passes. É uma decisão da casa, está tudo certo, enfim, cada um toca como quiser. Mas nós precisamos lembrar que a doutrina é dos espíritos. Nós tratamos aqui dos encarnados, mas nós também tratamos dos desencarnados. A espiritualidade vem dizer para nós, inclusive, que a possibilidade de tratar dos desencarnados é muito mais uma oportunidade que eles estão dando para nós de aprendizado através da relação com aquele sofredor. Não porque necessariamente aquele sofredor precisaria passar por um atendimento nosso, mas é porque através dessas comunicações nós aprendemos demais. Nós vamos deixar de ter essa relação com o espiritual, sendo que o mundo vai caminhar para um espiritual muito mais abrangente, onde todo mundo vai ter essa relação com o mundo espiritual? Faz sentido deixar de ter o mediúnico? Faz sentido a gente deixar de olhar para o espiritual? Eu ainda brinquei, falei, daqui a pouco nós vamos transformar o livro dos médiuns no evangelho apócrifo da doutrina espírita. Não, esse aqui é o livro que vai ser excluído, não vai ser mais agora as 5 obras, né? O Pentateuco, agora vai ser 4 obras de Kardec. Porque não, esse aqui ele estava meio doidão quando ele escreveu. Esse negócio de mediunidade, esse negócio aí de espiritual, não tem mais nada a ver. Como é que faz? O espiritual está aí, gente. A gente se relaciona com o espiritual o tempo todo. Mais do que vocês possam imaginar. Na grande maioria das vezes, são eles que vos conduzem. É a resposta da espiritualidade. Se os espíritos influenciam na nossa vida. Mais do que nós podemos imaginar. Na maioria das vezes, são eles que nos conduzem. E nós vamos ignorar o espiritual. O centro espírita é casa de espírito. Esteja ele encarnado ou desencarnado. E você precisa ter essa relação. Você precisa manter essa relação. Você precisa trabalhar essa relação para que ela aconteça cada vez mais. Não fosse isso, a gente não tinha um monte de médium novo. Concorda que é com a permissão divina? Concorda que é com a permissão da espiritualidade? Concorda? Por que chega aqui na quarta-feira, ou na quinta-feira, num dia de atendimento do público, a pessoa está sentada lá, a primeira vez dela na casa espírita, nunca veio. E depois daquela noite, nunca mais volta. Estou brincando. Mas a pessoa está sentada lá na casa espírita, e aí ela está ali assistindo a palestrinha aqui, vai começar o mediúnico, daqui a pouco a pessoa incorpora. Do nada.
Por que a espiritualidade está permitindo isso? Se é para acabar com o mediúnico, se é para acabar, não tem necessidade de ter esse espiritual. A espiritualidade estaria segurando, dizendo, não tem mais necessidade. Por que as crianças estão vindo com mais mediunidade, estão mantendo a sua mediunidade depois dos 7 anos de idade? Por que cada vez nós temos mais jovens participando das coisas, querendo entender esse mundo espiritual? Com mediunidade, com percepção, com visão, muitas vezes com audição, Está ali. Médiuns completos com 14 anos de idade, com toda a sua mediunidade ostensiva. Por que a espiritualidade está permitindo isso? Se é para não ter mais. Não é o contrário? Cada vez vai ter mais, e cada vez a gente precisa continuar avançando sobre isso. Então, a casa espírita, o centro espírita, ele é uma casa dos espíritos. E a gente precisa entender e trabalhar isso. Então, esse olhar para o espiritual é extremamente importante. O centro espírita é um centro para encarnados e para desencarnados. Amém, Jesus? Amém.